E aí, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia, Andréia. Bom dia, gente. Bom dia, turma maravilhosa. Andréia. Ei, Andréia. Bom dia, Paulo. O Gênesis. Bom dia, Van. Bom dia, gente. Sidneia. Bom dia. Gente, coraçãozinho na tela. Bom dia, Érica. Coraçãozinho na tela. Dani. Fala, turma. Estamos aqui para mais uma live. Até coloquei assim: a prosperidade vem de você. Seja próspero. Coloque propósito em tudo que você faz. Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria Luísa. Seja próspero, gente. Bom dia. Opa, deixa eu... Apareceu uma notificação aqui. Fala, Fábio Xavier. Ô, Fábio Xavier, conheço lá da época do Legale. Fábio, se eu não me engano, você era genro da doutora Ivani Bramante, né, Fábio? Grande doutora Ivani Bramante, tenho um carinho por ela, por você, pela sua esposa também. Isso aí, gente. Feliz com vocês aqui hoje. Tô cansado. Quarta-feira tem feriado aí pela frente, meio de semana. Meio de semana as baterias vão descarregando, né? E aí a gente vai recarregando na medida do possível. Isso aí, turma. Bom dia, Michel. Já estou na espera do curso. Legal, a gente vai abrir as inscrições por Destravando no dia 20 de abril. Dia 20 de abril e são apenas 30 vagas. Turma, 2 anos de acesso, comunidade do Facebook para tirar dúvidas de caso real. É bem legal a nossa comunidade. Dia 20, quem entrou na lista de espera vai receber o e-mail. E aí tem só o dia 20 para poder fazer. Porque dia 21, se a gente não chegar nas 30 inscrições, eu abro para o público em geral. Mas o ideal é para aqueles que estão na lista de espera. Fala, Fabião. Bom dia, meu parceiro. Bom, galera, vou chamar aqui hoje uma pessoa que ela está aqui sempre nas nossas lives. Deixa eu convidá-la. Hoje é uma mulher e espero que ela aceite o meu convite com muito prazer. Né? É isso daí, não existe esse negócio de vergonha. Meu amigo disse que iria ficar na lista de espera. Bacana, que legal. Entra na lista de espera. Obviamente, quando as pessoas que entraram na lista de espera vão receber todo o conteúdo do curso antes de fazer a aquisição. Então, você vai saber ali, antes de clicar no comprar, não deixe, guarde as emoções, para quem avisa para os seus amigos, olha, guarde as emoções ali, não clique em comprar sem ler o que tem dentro do curso. Isso é muito importante. Olá, bom dia! Érica Carvalho. Tudo bem, e você? Bom dia! Tudo bem, Érica? Eu estou bem, graças a Deus, e estou muito feliz que você tenha aceitado aqui o convite de foi de surpresa, mas é uma honra surpresa, participar. Né? É tudo de surpresa. Eu fico feliz que vocês aceitam os meus convites malucos, né? Nós não combinamos nada, eu não combino nada com ninguém. Eu apareço, deixa eu ver aqui, quem que eu vou escolher? Eu olho aqui, opa, vou puxar essa daqui, essa daqui. E seja bem-vinda, Érica, se apresente para nós, porque você é uma das integrantes novas. Isso mesmo, eu me inscrevi na turma que abriu no final do ano. A última turma? Daí, porque na realidade foi assim, eu fui fazer um curso com você e com o Cláudio, lá na Paulista, e várias pessoas estavam comentando desse curso. Daí, na época, eu pensei, falei, nossa, o curso deve ser bom, porque tá todo mundo comentando. Eu até perguntei no grupo e falavam, olha, é pelo Hotmart. Daí eu entrei lá, vi que as inscrições estavam suspensas. Eu falei, acho que deve ser aquele curso que ele vai abrindo, né, as turmas e a gente tem que se inscrever. Daí quando abriu, e foi até engraçado, porque assim, eu tive bebê o ano passado, em junho, nasceu meu filho. Daí, obrigada.
Daí, quando abriu as inscrições, eu ainda estava em casa de licença maternidade. Eu falei, mas eu vou me inscrever, porque ele falou que são 2 anos. Por mais que eu não consiga fazer agora nesse final de ano, em janeiro eu volto para a rotina do escritório. Então, eu já vou comprar para garantir minha vaga, porque está muito cobiçado o curso. Daí, quando eu comprei, comecei a assistir só quando eu voltei aqui para o escritório, que eu estabeleci uma rotina de estudo. Até vendo seus vídeos falando da importância de rotina, de você sempre estudar, o que eu faço? Eu chego todo dia por volta de umas 7h40, 7h50, estudo agora até as 9h20, aguardo sua live iniciar, assisto a live e só depois que eu começo a trabalhar. Efetivamente, a trabalhar com os casos do escritório. Até então, é só estudando. Você toma 2, 3 horas do meu dia. Eu fico vendo você a manhã inteira, depois eu vejo a live só depois que eu começo a trabalhar. Nossa! Sim, e foi assim, a melhor coisa que eu implementei na minha vida para a questão de estudo. Sendo muito sincera, foi a melhor coisa que eu fiz em questão de aprendizado, de resolver as pendências. É o que você falou em um dos cursos, a gente tem que estudar. Por mais que a gente compre os cursos, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu falei, olha, como eu sou um pouco... Eu não era muito disciplinada para curso online, eu falei, nesse eu vou ser. Então, todo dia, pelo menos 1 hora e meia de curso, eu sempre assisto. Sim. Até porque as nossas aulas, elas são curtinhas, né? Então, é aula de 15 minutos, 20. Não, não é aquela aula que começa, nossa, 3 horas de aula direto. Sim, é super tranquilo para fazer. Essa semana eu até demorei um pouquinho mais em algumas, que eu tô mais no início, né? Mas eu tô naquelas de contribuição em atraso, né? Que dão um nó no nosso cérebro. Então, essas eu demorei porque algumas eu assisti 2 vezes. Eu vou pausando para dar uma raciocinada, porque é bem complexo. Mas está fluindo super bem. Obrigada. Que bom, fico feliz nisso. Ô, Kelly, eu vou fazer a pergunta para você, que eu faço para todos os que já estiveram aqui, né? O direito previdenciário que escolheu... Na realidade, eu acho que eu fui um pouco escolhida por ele, viu? Previdenciário. Vou contar de forma resumida. Apesar, eu tô velha assim, né? Mas eu me formei em 2008 e eu já comecei a advogar logo em seguida. No início, eu não sabia muito bem para qual área eu queria ir. Eu advoguei mais ou menos 1 ano e meio na trabalhista. Eu vi que não era muito a minha praia, daí eu fui para a minha segunda opção, que seria família. Então, a minha primeira pós-graduação foi em família e sucessões, eu fiquei advogando um bom tempo, mas daí eu tinha em outro escritório, e lá tinha muita demanda previdenciária. E meu pai sempre me incentivou na área previdenciária, que ele falava, olha, é uma área legal, é rentável. E daí eu fiquei um tempo, e depois eu fui fazer pós. Eu até te conheci no Legale. Daí eu fiz pós em previdenciário e comecei a transitar aos poucos. Ah, legal. Dessa sociedade foi encerrada em 2016. Daí eu tive que, digamos, iniciar, porque daí era em outra cidade. Eu sou aqui de Carapicuíba, São Paulo. Daí eu vim abrir meu escritório em Carapicuíba. Eu ia até procurar emprego em escritório, mas meu pai foi meu grande incentivador. Meu pai, ele é matemático. A primeira formação dele, né? Ele trabalhou 30 anos em banco. E depois que ele se aposentou, ele resolveu fazer direito porque ele sempre gostou. Daí, quando isso aconteceu, ele falou, por que a gente não abre um escritório juntos, eu e você? Eu falei, mas será, pai? Eu vou ter que começar do zero. Eu estava recém-casada, porque assim, foi um pouco abrupto o outro termo da sociedade, né? Eu falei, pai, será? Meu pai, não, vamos que dá certo. E meu pai, eu brinco que é uma alma iluminada, né? E a gente resolveu abrir, daí a gente abriu aqui em 2016, daí no início foi eu e ele. E eu comecei a fazer essa parte previdenciária, daí eu comecei a estudar mais, me aprofundar, porque eu já tinha feito pós. Mas eu comecei a estudar mais e assim a gente foi fluindo. Daí eu faço a parte previdenciária, meu pai comigo. Daí em 2018, minha irmã também é advogada. Ela trabalhava em banco também, eu venho de famílias de bancários, só eu que fugi do banco. E eu e meu irmão, né? Porque eu tenho um irmão também, mas meu irmão é policial. E daí minha irmã veio trabalhar com a gente e minha irmã tinha feito pós em família. Então, atualmente no escritório, eu gerencio essa parte previdenciária. Meu pai com Covid... Ele deu uma afastada do escritório e ele tem um sítio, então ele vem no escritório 2, 3 vezes na semana no máximo e fica eu e minha irmã. Daí eu que faço essa parte previdenciária. Daí o amor foi fluindo. Eu agora que basicamente eu só faço a parte previdenciária, tudo é mais concentrado em mim e eu que faço. Daí eu percebi que assim surgiam muitas dúvidas e eu até pergunto, que não eram, eu até comento com minha irmã, não eram dúvidas fáceis, né?
Daí eu falei assim, gente, eu preciso estudar, eu preciso ver algum curso que seja muito específico. Porque, assim, o que eu percebo é que tem muitos cursos generalistas, sabe? Que eles te dão só aquelas coisas que são fáceis. E eu falei, gente, eu preciso isso. Eu falei, eu preciso de um curso específico que me traga todos esses detalhes, essas coisas que ninguém quer te explicar. Essa que é a verdade. Ninguém te explica, ninguém te fala. A gente precisa de um curso, assim, para você... Porque, assim, verdade seja dita, de todo mundo que vem no nosso escritório, a maioria já vai procurar um advogado porque ele está muito enroscado. O caso dele não é simples. Não vem ninguém aqui que só da entrada ser concedido. É muito raro. Daí, quando eu vi o pessoal comentando do seu, eu falei assim, eu vou tentar, que eu já conhecia, já via que você tinha um conhecimento. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Depois que eu iniciei seu curso, eu até pulo algumas aulas, né? Eu fui para de planejamento previdenciário, assisti todas. Daí, em 2 semanas, eu fechei 2 planejamentos para fazer. Um eu já finalizei, o outro cliente veio ontem trazer os documentos dele também, eu já fechei para fazer. Criei coragem. Que legal, bacana. Na aula de planejamento, que é uma aula bônus, que quem entra no curso é lá bônus, planejamento é bônus, né? A gente passa por todo o direito previdenciário e tem lá os bônus. Então, dentro dos bônus é o curso de planejamento previdenciário, como eu faço o planejamento, né? As pessoas não é como fazer, eu mostro como eu faço o planejamento e como eu vendo para o meu cliente o planejamento. Então, é a forma que eu enxergo aqui. Você olhou e fechou 2 contratos de planejamento. Desculpa a minha. Como foram os primeiros, os 2 pagou o investimento do curso. Porque assim, você até comentou o preço que você cobra. Como foram os 2 primeiros, eu fiquei um pouco receosa, assim, isso. Daí eu cobrei um pouquinho menos, mas eu já até comentei. Eu falei, olha, o próximo, com certeza já não vai ser o mesmo valor, porque assim, eu fiz os 2, vão bem trabalhosos, mas efetivamente eu aprendi, né, a grosso modo assim, né, porque cada um, né, vai ter seus detalhes, mas eu aprendi muito bem como é que se faz, então eu falei, os próximos já é outro valor. Mas com o fechamento dos 2 já pagou o curso. E já paguei. Com 2 planejamentos que você fez, você pagou o curso. E aí, sim, você foi porque você ficou com receio de cobrar. Sim, mas você já sabe o trabalho que dá. E foi até interessante que no seu, quando você explica, você fala, ó, fazer planejamento não é entregar uma cópia, que no caso a gente utiliza o Prévios, tanto você quanto eu aqui no escritório. E foi interessante que você falou, planejamento não é você colocar os dados no Prévios, conferir se está certo e entregar, você tem que efetivamente analisar. Eu fui seguindo todos os passos que você falou que você faz no seu. Verifiquei contribuição, verifiquei as datas de início, fui verificando tudo que tinha. E realmente eu falei, olha, esse é um serviço que você não pode cobrar barato, porque ele te demanda muito tempo se você fizer bem feito. Então, os 2 foi para eu aprender, ter a noção desse trabalho, mas os próximos, efetivamente, é algo que você tem que cobrar mais, porque é muito trabalhoso. Exatamente. E óbvio, né? Planejamento previdenciário. Não adianta a pessoa comprar um curso de planejamento. O nosso curso não é só de planejamento. Não adianta a pessoa comprar um curso de planejamento se ela não sabe nada de direito previdenciário. Né? Se ela não sabe o tempo especial, se ela não sabe o tempo rural, se ela não sabe se pode ou não pagar em atraso, se vai surtir algum efeito ou não, essas questões do individual, do facultativo, a alíquota de contribuição, essas coisas, se pagou como mês, se não pagou como mês, se é o ILEI, se não é. Se você não sabe você faz, mas não faz bem feito, né? Que eu já tinha, claro que eu não vou citar nomes, né? Mas eu já tinha até um tempo atrás comprado um outro curso que visava só planejamento. E eu comprei, vi algumas aulas e nem encerrei justamente por causa disso, porque eu falei, é um conhecimento que não é aprofundado, é um conhecimento mais superficial que eu já tinha da pós, mas assim, quando vier aquele cliente com várias pendências, você não faz, você não resolve, porque você não consegue identificar esses problemas de contribuição em atraso, se vai ser validado, se não vai. São muitos detalhes, se você não se aprofundar, efetivamente você não consegue fazer. Não faz. E, primeiro, né, você jogou uma baita responsabilidade nas costas, porque eu tenho 3 horas do seu dia útil, né? Das 7 às 10 você está aqui assistindo aulas, me acompanhando nas lives, então eu estou 3 horas do seu dia. Isso é muita responsabilidade. E, obviamente, eu estou feliz porque você, assim como as outras pessoas que estiveram aqui também, eu não combinei nada com ninguém. E muito
você poderia estar aqui falando assim, olha, é uma porcaria, eu gastei, joguei meu dinheiro fora, ele engana todo mundo, não é nada disso que ele vende. Não, mas olha o risco da exposição, que é verdade. Né? Nós estamos na internet. Né? Aqui tem 19 mil pessoas que me seguem aqui no Instagram. Diariamente eu vejo, eu acompanho ali o meu Instagram, passam pelo meu perfil de 3 a 4 mil pessoas por dia. Aí vai lá, dá uma olhadinha, alguma coisa. É uma exposição, para mim, gigantesca. Mas imagine se eu tenho uma pessoa que essa é a primeira vez que nós temos um contato, né? Então, essa é a primeira vez que nós temos um contato. Uma pessoa que, entre aspas, não me conhece assim. Fora aquela vez que fez um curso comigo e com o Cláudio lá na Paulista. Poderia estar falando aqui a verdade. Sim. Olha, ou simplesmente que realmente você está falando a verdade, né? Mas poderia estar falando, olha, o curso é uma porcaria, é uma bosta, investir dinheiro, eu estou perdendo meu tempo, são 3 horas do meu dia que eu perco todo dia acompanhando aquilo ali, que não dá retorno nenhum, e pelo contrário. Então, o seu sorriso, o seu semblante alegra o meu coração, como de todo mundo alegrou esses dias. Porque isso faz eu ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Isso me dá muita felicidade. É esse feedback, esse retorno, essa troca. E assim, é uma troca para todos. Porque muito obrigado. Teve uns tempos atrás, até que assim, normalmente início de ano, às vezes é mais complicado, né? Eu tava até comentando com o meu irmão, falei, nossa, eu tô até um pouco desanimada, né? Também não sei se foi por essa questão de ter ficado com o bebê, voltado a trabalhar. E quando começaram essas lives, assim, para mim foi algo divino. Essa aqui é a verdade, porque mudou completamente até minha forma de visão. Eu acho que foram tantas histórias boas que foram compartilhadas, de pessoas que superaram, de pessoas que conseguiram, que foi até me deu mais motivação ainda para continuar fazendo as coisas. E é aquilo, eu acho que quando a gente começa a ver, e tem uma frase que você falou no seu Instagram, que eu estava até conversando com ela sobre meu marido ontem, olha a loucura, que você falou o seguinte, que Deus pode fazer tudo pela gente, menos a nossa parte. E isso, para mim, foi uma virada de chave incrível para a questão de disciplina, de estudo, que eu falei assim, gente, realmente ele está certo. Por mais que a gente tenha a nossa fé, independente de religião, ele pode fazer tudo pela gente, mas a nossa parte, o que cabe a gente tem que fazer. Então, a gente tem que se esforçar. E sabe aquela coisa do universo, que tudo vai? Então, você percebe que você se esforça, daí vários clientes vêm sempre indicando. Essa semana, depois que eu atendi uma cliente, eu até marejei meus olhos, porque ela saiu do meu escritório e depois ela me encaminhou uma mensagem falando, olha, eu só queria te parabenizar pelo seu atendimento, porque eu fui em outro advogado e ele não fez as mesmas perguntas que você me fez, porque o dela, ela tenta um benefício por incapacidade. Ele não me perguntou tudo isso. Você foi muito humana no seu atendimento, eu só queria te agradecer. Independente de a gente ver se vai ser possível ou não, eu só queria te agradecer pelo atendimento. E vendo assim, sabe, todas essas lives, todo mundo conversando, a gente percebe o quanto que é importante essa troca, né? E quando você começa, eu acho que tudo vai fluindo para você. É como se o universo conspirasse a nosso favor. E você já me ajudou várias outras vezes, é que você não vai lembrar. Eu fiz um curso com você em Jundiaí, que era sobre aposentadoria especial, porque eu não detinha muito conhecimento, fui fazer porque estavam surgindo alguns casos. E depois você deu seu e-mail e falou, olha, vocês podem tirar qualquer dúvida, por mais que não seja disso. Eu te encaminhei um e-mail perguntando dúvida de um outro cliente que não tinha nada a ver. Você prontamente me respondeu, e olha que eu tinha feito só esse curso, e me ajudou também nesse caso, que é até um caso que ainda está acontecendo, mas você me ajudou na época. Quando eu fui fazer minha primeira sustentação oral, eu até comentei na live de ontem. Eu nunca tinha feito sustentação oral, e eu estava morrendo de medo. Esse é o português claro, eu estava morrendo de medo. E duvidando se eu conseguia, não. Eu encontrei um vídeo seu no YouTube explicando como que é a sustentação oral e dando dicas de como fazer. Eu assisti 2 vezes seu vídeo e fui fazer a sustentação oral. E desde então eu não tenho mais problema em fazer sustentação oral. Já fiz várias na turma recursal. Não tenho mais problema. E foi assim, o seu vídeo que me ajudou. Então, assim, vem muita gente falando que você ajuda as pessoas. E é por verdade, não é marketing, mas é verdade, porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar alguém que dê essa troca pra gente, alguém que seja sincero, que te auxilie e não fique guardando, sabe, aquela informação para ajudar o próximo, e você ajuda. E a gente vê isso no curso, você passa toda a informação no curso, quem tem dúvida, você sempre responde. Então, assim, essa para mim é uma troca incrível. E todo dia eu participo das lives também, porque assim,
é muito bom. Vem uma energia muito boa pra gente, de pessoas que todo mundo tem, né, os seus percalços, mas todo mundo mostra, né, como que é bom, como que funciona, que a gente trabalhando, fazendo as coisas de forma correta, Sim. que tudo dá certo. É verdade. Tudo que você Sim, a questão do universo. Tudo que você manda, ele devolve. Se você manda coisa boa, ele vai te devolver coisa boa. Se você manda coisa ruim, você vai devolver coisa ruim. É, a gente para ler. uhum. Eu tô num momento da minha vida que eu estou lendo muita filosofia, estoicismo. E assim, eu estou me identificando com algumas outras coisas e eu percebo isso. Pô, manda para o universo. Aí eu vou transformar, mandar para o universo um versículo bíblico, que é a Sim, semeadura, é semear. Você só planta aquilo que você colhe. Né? Ou melhor, você colhe aquilo que você planta. Então, se você planta o bem, não tem como você colher outra coisa, porque você sabe que você está fazendo bem, você está fazendo o seu melhor. Você vai receber o melhor que você fez. Você plantou o bem, então você vai colher o bem. Agora, se você é aquela pessoa que planta o sim. mal, que só faz errado, aquela pessoa que engana as pessoas, não espere que dê tudo certo na sua vida, porque você está plantando coisa que você não faz parte. Então, toda vez que você planta o bem, você vai colher o bem. É uma coisa Isso assim, eu mesmo. aprendi assim, que não tem como dar errado quando você faz o certo. Não tem como dar errado. Não tem como eu levar uma multa de trânsito se eu andar no limite de velocidade. Não tem como eu levar uma multa se eu não passar o farol vermelho. Não tem como dar errado se eu faço o certo. Isso Agora, mesmo. não tem como esperar o certo fazendo errado. Hoje, a Uhum. humanidade, boa parte da população, isso vem das pessoas, Isso né? Elas mesmo. querem colher sem ter plantado. Não existe. Na humanidade, isso não existe. Na história da humanidade, não tem como você colher aquilo que você não planta. E vocês estão mostrando que a minha Sim. plantação foi boa. Porque eu estou colhendo esses frutos, que é o depoimento de vocês, o testemunho de vocês para mim. Então, eu estou colhendo isso. Pô, o que eu estou plantando, o que eu plantei, está dando certo. Está dando tão certo que as pessoas vêm aqui e falam: olha, obrigado, você tem me ajudado bastante, eu estou sendo luz na vida de outras pessoas. Isso para mim é maravilhoso, é sensacional Demais. isso, porque eu sei que está Demais, dando assim. certo. E quando a Eu gente vê sei que todo está mundo que vem certo. falar, Muito é bom. lindo. Eu sou super chorona. É que eu não vou lembrar o nome. Quando eu assisti a live daquela doutora contando que trabalhava com o marido e que perdeu o marido, gente, aquele dia, eu tive até. Foi- Isso, a Meire. Depois daquele dia, nossa, Meire, eu o nome saí dela da é live, eu tive que ir Meire. pro banheiro enxugar os olhos, de tanto que eu chorei. Falei assim, gente, tá vendo? Ser professor é uma profissão linda. Vocês são iluminados. Eu falei isso porque meu marido é professor, né? E foi engraçado que um dia a gente estava conversando e eu falei para ele, eu falei, nossa, vocês mudam a vida das pessoas. E na minha profissão eu não tenho certeza se eu mudo. Ele pegou e falou assim, mas como que você não muda? Você advoga, você vai em busca delas terem, né, o benefício delas na vida das pessoas. E O essa semana, benefício foi no final da já para semana passada, vida. saiu até um resultado em segunda instância de um benefício. Que eu estou com processo judicial há anos, o INSS recorreu e foi favorável. Eles mantiveram a sentença. Meu cliente morreu em 2021. Ele nem vai utilizar. Mas o benefício vai ficar para a companheira deles e para as filhas. Daí ali foi aquela virada de chave. Eu falei assim, gente, realmente a gente muda a vida das pessoas. Por mais que ele não esteja aqui para usufruir, as dependentes dele vão usufruir. Daí e vendo tanta gente vindo aqui falar, sabe, de mudança de vida, eu falei assim, gente, realmente é isso. A gente muda a vida das pessoas com o nosso trabalho, por mais que alguns a gente saiba que não dá certo, mas assim, a gente muda, a gente faz ao máximo para tentar mudar, para trazer dignidade, para que aquela pessoa tenha renda, tenha um bom benefício e sobreviva com aquilo. Então a gente tem que se esforçar mesmo para conseguir trazer o melhor para os nossos clientes. E sem estudo e sem esforço, a gente não consegue. É o que eu falei, foi Se você não a fizer a mudança de sua chave, né? parte, não A tem gente tem como que dar fazer certo. a parte. Temos que fazer a nossa parte, porque E é o que eu Deus falei faz para tudo pra você, para mim gente. Eu posso foi fazer uma tudo por mudança de chave. Eu vocês, sempre falei assim, menos sua gente, parte. realmente tem que ser isso. Por mais que venham as adversidades, né? A gente tem que se esforçar, porque tudo vai conspirando ao nosso favor. E foi isso que eu percebi desde o início do ano para cá, foi o que eu percebi.
Sim, estou. Que bom, eu fico feliz com isso. E você está feliz, porque você tem os nossos percalços, tem aquele, a gente até brinca, né? Tem aquele dia que a gente fala, vou largar tudo e vou vender coco na praia. Mas esse faz parte, mas no geral, sim. Eu estou muito feliz aqui no escritório. Até vendo outras, por mais essa questão de atendimento, né? Eu até andei pesquisando bastante, porque a gente, falei assim, eu até estava vendo um curso, assim, na verdade foi uma aula, né? E ele explicando que a gente tem que focar nas nossas qualidades e no que a gente quer passar para os nossos clientes. Então, assim, no caso do nosso escritório, é um escritório composto só por pai e minha irmã, então é um escritório familiar. E é com base nisso que a gente até fez algumas modificações no nosso atendimento, porque a gente quer que o cliente sinta esse ambiente familiar e que aqui nós somos advogados que nós vamos ter um atendimento mais humanizado. Então, até depois que a gente percebeu, né, que a gente voltou mais para essa forma, até os atendimentos melhoraram, os clientes sempre vão indicando um para o outro, olha, pode ir lá, porque é pai, é filha, né, eles vão te ouvir. Então, assim, depois que a gente fez tudo isso, também é perceptível. As alterações que tiveram, as indicações também. Assim, indicação a gente sempre recebeu. Mas agora a gente voltou mais esse atendimento para deixar claro para os clientes de ser um escritório mais familiar. E da facilidade também, porque aqui no nosso escritório a gente optou por ser só nós. A gente já fala para os clientes que eles vão ter acesso mais fácil ao seu advogado, dentro das limitações. Então, até nisso a gente percebe a melhora também. O cliente se sente mais acolhido, né? Isso, ele se sente mais acolhido ali. Ele, pô, você não vai largar, não tô largando na mão de um escritório que vai passar por 10 pessoas ali. E, na verdade, eu tô largando, Isso mesmo. E eles adoram esse ambiente familiar. É que assim, meu pai agora não fica tanto, mas quando meu pai estava aqui, ele era o preferido deles. Eles adoram que é meu pai com as filhas, que fica todo mundo junto. Então, assim, é muito gratificante. E assim, a coisa fluiu tão bem que até faz 2 semanas que até assim, aqui a gente locava uma sala, né? E depois de um tempo, assim, a gente viu que estava dando super certo. A gente vai até para uma sede própria agora. Nós compramos uma sala. Vocês compraram, então, a sala? Obrigada. A gente pegou a chave esse sábado e agora a gente vai começar a organizar a nossa mudança. Agora a gente vai ter um espaço que efetivamente é nosso. Que legal, que Deus abençoe, que tenha 2, 3, 300 espaços de vocês aí. Isso é muito... Dá certo. Quando você planta o certo, você colhe o certo. Então, isso é fruto do trabalho de vocês, da dedicação de vocês, do profissionalismo assim, pra gente foi um passo muito importante, porque aqui onde a gente fica tem escada, é difícil, principalmente para os meus clientes. Para o da minha irmã, sempre são mais novos, né? Eles não têm tanta dificuldade. A gente foi para um prédio que agora tem elevador, então tem acessibilidade para cadeirante, para as pessoas deficientes. Então, para minha área, assim, foi essencial. Fiquei super feliz. Semana passada eu mal dormia de tanta ansiedade, mas agora, graças a Deus, fluiu tudo bem. A gente vai se mudar, a gente está nessa parte de, né, da reforma, vendo as coisas aqui. Então, assim, mas pra gente foi assim... Eu não sei nem te descrever a importância que tem pra gente ir pra nossa sede. Nossa, isso é gratificante, porque isso é fruto do seu trabalho, do trabalho do seu pai, da sua irmã. Vocês se reuniram ali e, cara, hoje a gente consegue comprar uma sala para a gente trabalhar. Olha como o nosso trabalho é tão gratificante. Se a gente fizesse tudo errado, nada daria certo na nossa vida. Mas como nós fazemos tudo certinho, Deus é tão maravilhoso que devolve na mesma proporção. E até assim, que todo mundo tem a mesma coisa. Por mais que hoje em dia tenha a questão do Instagram, é importante a gente ter para conhecimento, mas não tem nada mais do que realmente o boca a boca. Isso é perceptível. O Instagram, ele te traz uma parcela de cliente, mas assim, é o que você falou, um bom trabalho vem o boca a boca, todo mundo te indica, as pessoas falam, olha, podem ir. Vem até umas indicações, às vezes, de clientes antigos, lá de quando a gente montou aqui em 2016, 2017, fala, não, mas ele fala super bem de você. Então, assim, é muito gratificante mesmo. O Instagram vai ser bom? Ó, o Davi. O Instagram vai ser bom para sua irmã, porque é o público dela.
É o público dela, o pessoal da família, assim, é um público mais jovem. Para ter o nosso público, que é o previdenciário, para você no Facebook, porque os nossos clientes estão lá no Facebook, né? Mas o isso mesmo. E é engraçado que você comentou disso, porque assim, aqui a gente tem um cartão físico, porque para os meus tem que ser cartão físico. E a gente tem um cartão digital. Eu envio cartão digital para alguns que têm um WhatsApp, é muito engraçado que eles perguntam, mas para que serve? Eu falo, é o cartão digital, tem todas as informações, mas quando eles vêm aqui, eles sempre levam mais de um para entregar para os amigos, porque tem que ter o cartão físico para eles verem. Às vezes é até engraçado, eles encaminham foto do cartão físico, mas não encaminham digital. Sim, teve um que chegou com a foto do cartão, eu morri de rir, depois eu falei assim, gente, a gente encaminha o cartão digital, mas eles não querem, ele tinha a foto do cartão físico. Então a gente não abre mão de ter cartão físico, porque realmente, é o que eu falei, o boca a boca, essa confiança, realmente a gente vai adquirindo no atendimento e eles vendo que a gente presta um bom trabalho e, acima de tudo, a verdade. Porque aqui eu já até falo, a gente não vai te enganar, a gente não vai te prometer as coisas que não vão acontecer, principalmente para benefício por incapacidade. A primeira coisa que eu falo, olha, a gente tenta de tudo, ao meu ver, o senhor está incapaz, mas depende da perícia. Então, assim, aqui a gente sempre fala a verdade. E até engraçado que eu atendi uma cliente semana passada, que ela falou justamente isso, que ela estava vindo indicação de uma outra cliente e que ela já tinha falado que vinha aqui porque ela disse isso para ela, que aqui a gente não mente. Que a gente fala mesmo das dificuldades que tem, o que precisa ser feito, a gente sempre prevalece por falar a verdade. Isso é importante, né? É você mostrar para o cliente e falar, olha, não depende muito de mim. Infelizmente não depende, mas o que depender de mim, você saiba que eu não vou aqui poupar esforços para você. Vai depender de perícia, da documentação médica que você vai me trazer, para poder verificar, saber qual que é a sua atividade, analisar aqui o seu estudo clínico que você tem, para a gente poder verificar o que dá para fazer. E, obviamente, vai depender lá do perito do juiz, porque em 99% dos casos, o juiz segue o laudo. O juiz segue o laudo. Se a gente não falar, olha, não está errado esse laudo, e eu não tiver como falar que aquele laudo está errado, porque não tem documentação médica sua, infelizmente a gente vai acabar perdendo o processo. Então, não depende muito de mim. Mas eu vou fazer de tudo olha que tiver ao meu alcance, até em decorrência do meu outro escritório, eu sempre fiz muito benefício por incapacidade. Então, assim, aqui eu peço tudo. Eu peço cópia de prontuário médico, eu peço laudo. Para clientes que são psiquiátricos, que é muito difícil conseguir, eu peço carta de familiares, eu peço tudo. Nossa, aqui assim, eu faço o completo. Já falei, a minha parte eu vou tentar fazer com excelência, mas infelizmente é o que você falou. Juiz vai sempre pelo perito. Até ter sustentação oral. O único que eu consegui dar uma revertida, que vai de novo para julgamento, foi que o perito falou que ele estava ótimo, que ele não tinha nada, e isso ele já era interditado provisoriamente. No decorrer do processo, saiu a interdição definitiva, laudo do IMESC, falando que não, que ele não estava bem. E eu consegui um novo julgamento. Agora eu vou até fazer sustentação oral, vou me inscrever, porque eu tenho que ir lá falar. Porque psiquiátrico é bem complicado. A gente tem que, assim, juntar todos os documentos para conseguir comprovar. E aí você tem duas opiniões divergentes, três, na verdade, né? Duas iguais e uma contra. A contrária é do perito e do juiz. Aí você tem o laudo do IMESC e o laudo do médico dele falando que ele está incapacitado. Sim, e é o que eu falo. O laudo do e é o órgão que também para é um órgão independente. Questão, porque o dele é psiquiátrico. E assim, o que eu acho incrível é que desse cliente, quando ele foi ser citado para ação de interdição, o oficial de justiça falou, eu até juntei a certidão oficial de justiça falando, que ele foi lá, que ele estava presente, mas que o tempo todo ele se manteve alienado do que estava sendo dito, sendo nítido que ele apresenta problemas cognitivos, porque ele não entendia o que estava sendo falado para ele. Olha aí que interessante. Eu junto tudo, junto carta de familiares, eu coloco tudo para comprovar. Porque assim, ele é esquizofrênico. Esquizofrênico é outra dificuldade, né? Para quem faz capacidade sabe, porque eles oscilam demais. Então, assim, tudo que for possível, eu sempre vou anexando, eu pergunto tudo. Se já teve problema policial, porque muitos esquizofrênicos, né, às vezes fazem algo assim, sai,
alguns agridem pessoas, eu peço tudo. Se já teve problema de agressão, se já fez alguma coisa, tudo isso eu vou pedindo, solicitando tudo para juntar como prova. Que legal, que legal. Olha, que eu vou te fazer um convite aqui. Na nossa próxima aula ao vivo, lá da nossa comunidade, né, que vai ser no mês de maio, se você tiver disponibilidade, eu gostaria que você conversasse. Claro, vai ser um prazer. Lá já sobre essas questões de benefícios agora. por incapacidade. Tá, pode deixar. Vou até deixar na minha... Então, ó, primeiro sábado de maio, hein? Todo mês. Já marca. Eu vou pedir para você conversar lá com eles. Falar, olha, gente, você compartilhar a sua experiência com eles nessas questões do benefício por incapacidade, por esquizofrênico. Isso que você acabou de falar aqui nunca passou pela minha cabeça, eu confesso, de buscar ações criminais para saber se ele cometeu alguma coisa. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça, porque de fato a pessoa ela não está no seu discernimento normal e vai cometer, vai fazer um furto aqui, vai ameaçar um outro ali, mas ele está tendo ali um surto. Isso mesmo. E sabe o que tem que ficar atento? Não são todos, tá? Ele não sabe mas o que ele tem. Tá fazendo. Aí é uma questão médica, eu não vou saber explicar, mas tem muitos esquizofrênicos que eles têm uma questão sexual muito forte. Então, eu já tive um que tentou assediar uma pessoa. Porque tem, eu não sei o termo médico correto, mas tem alguns que ele tem essa parte sexual muito aflorada. Então, esse meu, ele já tinha tentado assediar uma moça, então ele teve problemas com então ele foi indiciado, então esse eu juntei toda essa parte criminal. Esse foi um que a aposentadoria foi suspensa e eu consegui reverter no pente fino, cancelavam e eu consegui restabelecer o benefício dele. E eu juntei tudo essa parte que tinha essa parte criminal dele, porque ele já tinha tentado em decorrência da esquizofrenia. Então, quem atende esquizofrênico tem que tomar muito cuidado, assim, tem que ver essas questões específicas que muitas vezes você consegue essa parte criminal. Muito bom mesmo, que legal, bacana. Pode deixar, tá mais primeiro sábado de maio, você já tem um compromisso aí com a gente, hein? Então, perfeito. Érica, eu te agradeço a sua disponibilidade de participar aqui, contar um pouco da sua história, que para mim é muito gratificante conhecer a sua história. Desejo para sucesso de verdade para você, para seu pai, que vocês voem cada vez mais alto ainda e desbravem tudo aí onde você está, em Carapicuíba, né? Carapicuíba, na região aí de Carapicuíba, da Zona Oeste de São Paulo. Muito sucesso e cada dia seja mais alto ainda o voo de vocês. Que Deus abençoe muito. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Te agradeço realmente de coração por toda a ajuda que você proporciona pra gente, por todo o conhecimento que você divide. Você já sabe disso, mas eu faço questão de frisar. Você é uma pessoa que faz diferença nas nossas vidas como aluno, tá? Isso aí você pode certeza que você faz toda a diferença e você nos ajuda. Realmente foi que não dá para ler todos, mas foi que me escreveu, você é iluminado. E eu acho que eu e muitos do que estão aqui agradecemos de coração por toda a sua ajuda. Obrigado, Érica. Eu agradeço de coração, de verdade. Muito obrigado mesmo. Eu recebo tudo isso que você está falando. Amém. Fica com Deus. Boa semana aí. Obrigada para você também. Um beijo para todo mundo aí. E a gente se vê por aqui. Tchau. Com Deus. Tchau.